Olá, boa noite. Vamos esperar as pessoas chegarem. Vamos começar esse bate-papo hoje. Deixa eu desligar as coisas aqui. Oi, Dani. Que bom ver você aqui. Oi, RM, Salvador Liberdade. Oi. Eu não sei exatamente quem está administrando esse. Bem-vindo também. Oi, Nessa, eu tava assistindo a live de Vanessa agora. Gente, se você não assistiu, assista. Elas deram dicas maravilhosas. A Fono foi assim, brilhante. Vanessa também, ó. Show de bola. Se vocês não assistiram, assista. Tava aqui assistindo, saí um pouquinho antes porque eu precisava entrar aqui agora. Deixa eu chamar a Anitta aqui. Deixa eu avisar ela aqui que ela precisa clicar no ao vivo. Eu tava assistindo. Ah, achei. Então eu tava assistindo a live da Anitta com o Selma mais cedo também. E maravilhoso. Ai, a Anitta chegou. Deixa eu chamar ela pra conversar. Oiê! Oi, Anitta. Ah, tá sem voz? Será que as pessoas estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só que o Ah, meu tá ótimo. congelado. A minha imagem tá congelada. Não sei como é que tá pra vocês. Quer Ah, me não, pra ouvir? mim tá funcionando bem aqui. Vocês estão Ah, então ouvindo? tá. Eu não importo de me Ah, ver. vocês estão ouvindo a gente direitinho? Seja bem-vindo à creche da Vitória, eu acho. Gisele Paranhos, a Manda um beijo pro Bia. meu marido. Ele tá Ah, me é. elogiando porque eu tô linda. Quer dizer, não acho que não era eu, não. Era a Ana Paula, era. Mas seja bem-vindo, Kelly, todo mundo. Anitta, muito obrigada pelo convite. Eu Eu que acho que é agradeço. uma semana assim, bem pertinente para a gente falar, né, sobre o autismo, já que a Uhum. gente a gente está nessa semana de conscientização. Eu acho que não é bem um dia não é uma semana de comemorar o autismo, né? Na verdade, é conscientizar as pessoas sobre o que é o autismo, né? Mas Aham. antes de começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, apesar de eu achar que todo mundo já te conhece. Ah, Mas conheço, vamos nos não. apresentar. Eu sou Anitta Brito, sou doutora em neurociências, com ênfase mais na neurobiologia do autismo, né? Claro que para estudar neurociência tive que estudar os mecanismos do cérebro como um todo, mas aí eu dei atenção especial em como o cérebro dos autismos em geral, como que eles funcionam, assim. Então, e é um estudo que é infindável. Eu já terminei meu doutorado, foi um sucesso, graças a Deus, já defendi, foi tudo maravilhoso. Mas os estudos não param, porque tem muita coisa para ser descoberta. Então, essa é a minha área. Eu sou neurocientista especializada em autismo pela USP. A minha formação é totalmente diferente. Eu vim das letras, aí eu fui fazer neurociência por causa do meu filho, então, e da minha família, que tem uns autistas enrustidos. E sou casada com o Alexander Sá, meu melhor amigo e o amor da minha vida. A gente já está junto há 22 anos, tenho dois filhos, tem mais um que é o Gui. O Gui não tem autismo, a gente adotou ele quando ele estava com 13 anos, né? E é isso, eu amo estudar, pesquisar tudo de autismo, tudo que eu puder pesquiso, não deixo nada de fora. Peraí. Azul, tá aí. Ah, É, eu então acho que vai. quem travou fui eu. Foi quem travou fui eu, né? Mas eu É, voltei.
Foi, foi. Eu continuo trancada aqui pra mim, não tô me vendo, mas tá tudo bem. Pronto, é. Você é de Mas onde, Ana? eu sou de Salvador, Bahia. Ah, você é de Na verdade, Salvador. Uhum. eu, eu acompanho muito, né? Eu me vejo muito na trajetória de vocês como família, né? E eu conheci vocês pessoalmente aqui no Bahia de Todos os Terra. Foi a primeira Ah, que oportunidade que eu legal. tive de conhecer vocês pessoalmente, né? Não só Uhum, pela rede social. uhum. Então, assim, eu me chamo Sim. Ana Paula Barreto, eu sou psicopedagoga, eu também venho do curso de letras, né? Eu fazia letras, né? Meu filho foi diagnosticado com 3 anos e meio, ele não falava, não verbalizava, né? Aqueles coisas Uhum. padrões. A gente começou a perceber desde que ele tinha 1 ano, mais ou menos, mas ele foi diagnosticado com 3 anos e meio. Hoje ele tem 8 anos, Aham. é funcional, e a minha formação veio mais também por causa dele, né? E aí hoje eu Uhum. faço pós em análise de comportamento aplicado para poder tentar ajudar um pouquinho. Tinha meio doida, mas tá tudo bem, né? A gente vai mergulhando um pouquinho na área para a gente um pouquinho com ele. Então, na verdade, assim, Anitta, eu recebi muitas perguntas diversas e algumas perguntas eram muito semelhantes. Então, eu dividi assim, que você compartilhasse um pouquinho para a gente como foi a questão, né, do diagnóstico com o Nicolas, você falasse um pouquinho como foi o processo de fala, como foi na escola e as experiências que Uhum. você tem hoje com ele, porque todas as perguntas giraram muito em torno disso. Então, Tá. para não ser Uhum. repetitivo, vai ficar, né, fazendo as Uhum. mesmas perguntas, mas todas giraram em torno disso, assim. Por Tá. favor. Vamos lá. Como eu sou um pouco hiperativa e eu sou prolixa, então eu vou fazer o seguinte: eu vou falar do primeiro assunto, vou tentar ser breve. Se não ficar claro, se você quiser que eu esmiuce mais, você fala, fala, mas fala mais um pouco disso. Aí, senão você fala, beleza, agora fala do próximo assunto, tá bom? Qual que é o Tá primeiro certo, assunto, tá então? bom. O processo diagnóstico, né? Foi, como foi o processo Tá. diagnóstico? Então, o processo diagnóstico foi muito difícil, porque o Nicolas tem 21 anos, ele já nasceu com vários sinais que, se tivessem prestado atenção lá atrás, tivessem me dado ouvidos, nós teríamos tido uma trajetória diferente. Eu, não, eu acho que Uhum, o quadro dele seria melhor porque a gente teria aproveitado muito mais a neuroplasticidade dele. Eu acho um monte de sim. coisa. Ao mesmo tempo, o Uhum, quadro genético dele é muito complicado. Então, eu não sei se tudo que eu fiz foi o suficiente, se eu poderia ter feito mais, né? Então, foi um processo de diagnóstico muito complexo. Como eu já desconfiei de início, quando ele estava com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei com muitos estímulos. Eu comecei a fazer atividades com ele para que estimulasse a falar, a se comunicar com a fala, porque ele evitava muito. Ele me fazia de instrumento, ele me puxava, ele apontava, ele ficava de costas para a parede, ele não queria sair do quarto, ele adorava ficar dentro do quarto. Ele não acordava nunca para mamar, desde quando ele nasceu, nunca acordou para mamar, nunca. Ele não chorava para tomar injeção no começo. Então tinha um monte de coisinha que estava uhum, presente. A gente percebeu, eu sim. percebi, antes dos 6 meses, que ele era uma criança atípica. Ele era muito quieto, ele não queria sair do berço, ele não pedia para sair do berço. Eu colocava música para tocar, eu gosto muito de música clássica e adoro rock, MPB, jazz e blues. Então são os tipos de música que eu escuto assim. As outras Sim. eu não tenho nada contra, mas eu jamais ouço funk, sertanejo, eu não ouço. Eu até gosto de sertanejos antigos, mas não ouço. Então, assim, eu tenho uns tipos de música e eu estava sempre escutando aqueles mesmos tipos de música. Sim. Então, determinadas músicas que tocava, ele mostrava uma alegria muito pequenininha, ele ficava satisfeito com a música, assim. Portanto, podia ser rock, quanto podia ser uma música clássica do Sebastian Bach, sabe assim? Uhum, Ele ficava, e ele mostrava interesse por músicas, assim, e aí a gente descobriu depois que tem vida absoluto. Para resumir, eu fui chamada de louca, que eu e o Alex, a gente estava sufocando ele, que ele queria é, viver, mas a gente não deixava, a gente que estava arrumando um problema, que ele era um menino muito bonito, ele não podia ter nada, porque ele era muito bonito. Então, a gente recebia muito elogio, né, que ele era muito lindo, ele era realmente uma criança linda, mas autista. E aí, só com 5 anos e meio que veio o primeiro diagnóstico escrito mesmo. Só que aí, assim, para a gente não adiantou praticamente nada. A gente tem o diagnóstico escrito porque não existiam tratamentos em São Paulo, no Brasil ainda. Nada, sim. análise aplicada ao comportamento não estava por aqui. Então, a gente só tinha o diagnóstico com 5 anos e meio. O processo diagnóstico foi esse. Se não ficar claro, pergunta aí que eu... Ficou. E eu acho que muita gente se identificou, porque assim, meu filho tem 8 anos, mas há 8 anos atrás foi mais ou menos a mesma coisa, né? De 1 ano Aham, até 3
anos eu ouvia muito, é porque ele mora perto da avó, é porque não vai para a escola, é porque menino demora. Eu ouvi todos os porquês do mundo também, né? Mas basicamente isso. E há 8 anos atrás também era um pouco difícil, né? A gente encontrar tratamento adequado mesmo, horas de tratamento adequado. E como foi o processo da fala do Nicolas? O Compartilha um processo pouco com a da gente. fala foi assim. Primeiro, ele demorou muito para se comunicar com a fala. Ele estava no meu colo, então, por exemplo, ele queria água. Bem novinho, ele fazia assim, ó, com o corpo. Ele estava no meu colo, então ele fazia assim em direção ao filtro. Ele adorava máquina de lavar e ventilador. Então, você colocava na frente do ventilador, ele ficava, e na máquina de lavar ele escutava. Estava no colo, ele já fazia assim que ele queria ir lá fora ver a máquina de lavar, principalmente centrifugando. Ele ficava fascinado pela máquina de lavar. Então, quer dizer, o processo de comunicação do Nicolas era muito bom, ele mostrava o que ele queria, né? Não Uhum. queria alguma coisa, com 4 meses e meio, quando eu comecei a dar comida, a forma de se expressar, como praticamente toda criança de 4 meses, é chorando ou dando um sorriso. Ele berrava para se alimentar. Então, quer dizer, estava muito ruim mesmo. E ele tem vários problemas sensoriais, a gente sabe. Então, assim, ele foi uma criança que nasceu com um processo de comunicação muito forte e muito avançado para a idade. Mas o processo de Sim. fala não vinha. Aí quando veio, Hum. veio mamã, papá, você quer água? Então fala para a mamãe que você quer água. Vamos lá? Água. Aí falava, água, então a gente vai dar água para ele. Que lindo, parabéns. Olha, vovó, ele falou, vamos dar água para ele. Então, a gente elogiava, com a voz bem calma, tal. Eu lia muito já sobre aba. E então ele foi desenvolvendo um pouquinho. E eu sempre dei aula de inglês. Eu falava muito com ele inglês em casa, tanto que hoje ele fala inglês, francês e português. E aí eu falava com ele em inglês algumas coisas. E quando a gente falava tchau em casa, a gente nunca falava tchau. A gente sempre falou bye bye, bye bye. E assim, bye bye, Hum. see you. Até mais, bye bye, see you. Aí a gente falava assim, filho, Nicolas, bye bye, see you. Aí ele falava, bye bye, bye, see you, bye bye, bye, see you. Era estranho, porque uma criancinha diria, bye bye, see you. Ele falava, papá, papai, tio. Era diferente, até para ele acompanhar, entendeu? Sim. E o tchau ele não respondia de jeito nenhum. Ele preferia as coisas em inglês do que em português. Bom, com Hum. mais ou menos 2 anos ele estava soltando uma coisa ou outra, mas era tudo bem difícil de entender o que ele queria. Ele ganhou um carrinho e aí ele não queria emprestar para o priminho. O primo veio pegar junto no aniversário dele, ele só virou assim o corpo e ficou assim. Aí eu falei, não, filha, você tem que partilhar, ó. O que é meu é teu, tá bom? O que é meu é teu. Aí o nome do carrinho ficou é meu, é teu. Então ele falava, é meu, é teu. Eu falava, cadê o carrinho? Ele falava, é meu, é teu. É O meu, é nome do teu. carrinho ficou é meu, é teu. Então ele tinha uma capacidade de absorver algumas ordens, mas algumas coisas ele tinha dificuldade de interpretar. Então, a gente, Sim. entendendo essa dificuldade, foi transformando a comunicação cada vez mais fracionada, cada vez mais simples, né? Sim. Com 3 anos e 8 meses, ele ficou muito doente, teve uma doença chamada púrpura de Ranaco-Schwein, e ele parou de falar, que naquela época a gente fala que ele parou de falar para sempre. Ele perdeu totalmente a fala. No caso dele, como ele teve a púrpura de Ranaco-Schwein, o corpo Sim. dele tentou combater. Hoje a gente sabe que ele teve uma neuroinflamação. Isso agravou um quadro genético que ele já tinha, porque hoje a gente faz exame genético nele e tem um monte de gene danificado, né? E ele Aham. também tomou uma medicação muito forte, que eu tomei essa medicação depois de adulta. E o sintoma, eu quase nunca tenho reação a nada. Eu sou aquela que eu leio a bula, porque eu quero saber tudo, e eu não sou hipocondríaca. Então, eu estou sempre lendo a bula. E na bula desse remédio não tem depressão. E eu tive muita depressão do nada. Eu fiquei vazia, fiquei caída assim na cama. Eu falei, Alex, eu não estou bem. Ele falou que foi. Eu falei, eu não sei. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu falei, eu acho que eu tô com depressão. Porque eu sentia um fundo, eu não sentia uma tristeza. Porque a tristeza, ela, entre aspas, ela é boa. Porque ela te faz, Aham. vou me recuperar, vou levantar. A tristeza, entre aspas, é boa. Mas eu sentia Sim. um vazio. Eu fiquei assim, vazia. Fiquei... E dava uma vontade de morrer. Eu falava, o que eu tô fazendo nessa vida? Eu falei, Alex, eu não tô Sim. bem. Aí ele falou que você tem. Eu falei, Aham. eu não sei, eu tô me sentindo estranha. Ele, pelo amor de Deus, você não tá entrando em depressão. Eu falei, não tem porque tá entrando em depressão do nada.
E aí eu sim. cortei o remédio, e aí em uma semana eu fui voltando ao normal e fiquei bem. Foi reação do remédio. E foi o mesmo remédio que Hum, ele tomou quando era pequeno. Então, o que a gente acha, como a gente divide genética por ser mãe e filho, que ele teve a mesma reação que eu tive. Porque quando eu fui no. Inclusive no meu livro, tem escrito sim. isso, no livro Meu Filho Era Autista, que quando eu olhei para ele, ele Uhum, estava vazio dentro do hospital. Ele ficou uma criança vazia, entendeu? Então, sim, assim, um quadro de autismo que ele tinha foi agravado por um outro quadro clínico que deu uma neuroinflamação mais reação ao remédio. Isso complicou entendi. bastante. E só com 5 anos, ele ia fazer 5 anos, 4 anos e 10, 11 meses, ele começou a responder sim, não, é. Você gosta de Hum, chocolate? Tô. Ele falava, tô. Você é bonito? É. O Guilherme é seu irmão? hum, Sou. Então ele sabia o que era positivo, mas ele respondia errado ainda. E aí, lá sim, pelos entendi. 7 anos, ele entrou na ecolalia de desenhos, repetia muito, até porque para eu conseguir tirar a fala dele, eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a assistir Hum, desenhos que eu gostava e ficava repetindo. Eu sempre tive a memória também eidética para filmes. Eu memorizo muito falas, né? Então, eu ficava falando as falas juntos, fazendo as vozes, e eu via que ele tinha interesse. Então, em parte, foi minha culpa, né? Só que aí, da ecolalia, eu comecei a tirar a fala dele. Quando ele ia fazer 12 anos, ele começou a se interessar por conversar. Hoje em dia, ele hum, conversa, graças a Deus, bem. Ele ainda tem dificuldade de comunicação. Hoje, eu tive que falar para ele, lembra que eu te falei? Ele falou para mim... eu não consigo lembrar que ele me falou hoje. E aí eu falei, como assim, filho, tal coisa? Aí ele, tá, 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 tá. Eu falei, olha o tom. Aí ele, desculpa. Eu falei, não pode ser mal educado. Eu tô te perguntando o que que foi. Aí ele repetiu. Eu falei, eu não tô entendendo o que você tá falando, então você vai ter que reformular. Você tem que me explicar o que você quer. Porque não. Aí eu falei, filho, o que que a mamãe já te explicou? Você vai tratar sua namorada assim, sua esposa assim, seus sogros? Aí ele, não, não. Eu falei, então você tem que reformular. Eu não consigo te rever. entender. Aí ele falou, Aham, tá, deixa eu pensar. Aí ele conseguiu achar um caminho de me explicar tal coisa. Isso foi hoje, agora à tarde, com 21 anos. Então ele ainda tem problemas de comunicação. Mas você vai numa até palestra dele, acho que você viu a palestra dele, ou não? eu vi, Então, assisti, é fantástico. maravilhoso. É É, fantástica. A palestra dele, muitas pessoas desconfiam que ele não é autista, muitas pessoas desconfiam é, que o que ele tem não é autista, porque não é possível ter evoluído tanto, mas as pessoas não entendem que ali em cima ele é um personagem e que ele tem um sim, conforto em fazer uma coisa que ele está repetindo. A gente dá palestra uma atrás da outra, né? Então, exatamente. mas assim, o Sabe o que eu processo da queria? fala todo mundo fez. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, até porque teve uma pergunta sobre isso, e eu assisti uma live também que você estava falando sobre isso. Como você usou a ecolalia como benefício, como para ajudar ele? Porque assim, a gente vê muito as mães muito preocupadas com a ecolalia como só vendo o lado negativo, né? Que ele repete, repete, Uhum. repete. Mas assim como você, eu ajudei muito meu filho no processo de comunicação usando a ecolalia dele, né? Eu dava Legal. funcionalidade a todas as falas dos desenhos porque ele não falava, e isso é angustiante para os pais, né? A criança não falar. Uhum. Então Uhum. eu usei muito a ecolalia dele, né? Eu me lembro que inicialmente ele assistiu um desenho chamado A Fuga das Galinhas. E tinha uma Sim. frase que ficou muito marcante para mim, que era: "O que você está fazendo aí?" E ele Uhum. começou a repetir, assim, sem motivo. E um dia o pai estava sentado no chão, assim, fora do alcance da visão dele, e ele repetiu aleatoriamente: "O que você está fazendo aí?" E eu lembro de virar para ele: "Olha ali, olha pro papai e repete isso para ele. O que você está fazendo aí?" E agora o papai vai te responder o que, que ele está fazendo aí. Então a gente começou a fazer essa troca. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para ajudar um Uhum. pouquinho essas mães no processo de ecolalia aí. Tá. Eu vou falar como mãe, não como cientista, porque o que eu fiz com o Isso, Nicolas, conclusões. o que eu fiz com ele foi tentativa e erro. Eu não tinha lido nenhum artigo científico sobre, né? Então, eu vou falar como mãe. Então, lembre-se que a experiência de vida de uma pessoa, ela não pode ser levada como ciência, tá? Não é um fato Sim. científico, é uma experiência de vida. Então, na minha experiência, engraçado que, olha, não sei se você sabe que eu estudo muito, pesquiso muito e tal. E eu nunca Uhum. pesquisei artigo do benefício da ecolalia para, ou malefício, para a comunicação, nunca Aham. pesquisei. Falando com você agora, eu vou até pesquisar o que, que tem sobre isso. Lá vou escrever outro livro. Então é o seguinte: como que eu fiz com Compartilha. isso? Eu procurei algumas coisas É, também, não consegui achar. Eu não fui muito a fundo, né? Mas procurei aham, algumas coisas e não aham. consegui achar. Então compartilha se Não, você se eu achar. achar, eu prometo que eu te mando, porque agora eu fiquei curiosa. Eu estou escrevendo um artigo para entregar para. Aliás, estou escrevendo 2 artigos para entregar para a revista científica, então estou atarefadinha, mas eu tenho certeza que eu vou me lembrar disso, porque a hora que eu estiver pesquisando eu vou lembrar. Mas vamos lá.
Experiência de vida, não é fato científico. Experiência de vida, quando o Nicolas parou de falar, eu fiquei tentando fazê-lo falar novamente, tá? Então, Uhum. deixa eu só chamar uma coisa aqui rapidinho. Nicolas, come over here, please. Então, o que aconteceu comigo foi, primeiro eu ficava falando com ele. Primeiro eu errei feio, porque eu fiquei desesperada assim que ele parou de falar completamente. Foi a primeira Sim. vez na minha vida que eu senti, e eu já tinha enterrado minha irmã, pra você ter uma ideia. Eu enterrei minha irmã de 25 anos, que é a mãe do meu sobrinho. No dia que o Nicolas Uhum. parou de falar, eu fiquei tão atordoada, eu nunca fiquei assim. A minha irmã foi horrível, não foi fácil. Sim. Ela teve uma pneumonia virótica, tipo essas que a Covid-19 dá, que foi evoluindo, Sim. evoluindo, e ela morreu do nada. Então, aí Nossa. falaram que ela tinha a HIV, foram testar, ela não tinha HIV, não tinha explicação. Então, ela teve um Sim. tipo de gripe H1N1, um tipo de SARS. Faz um favor para a mamãe antes, porque eu vou querer que você dê um exemplo aqui. Tem um... Não, depois eu peço o favor para você. Vamos fazer aqui que eu quero que você mostre para eles uma coisa das suas ecolarias. A gente não está se vendo aqui porque minha tela travou. Vocês estão vendo o Nicolas direito? Oi, tudo bem? Sim. Estamos vendo. Então, e aí, eu que tive que liberar o corpo da minha irmã, eu que tive que avisar os meus pais, dar Nossa. notícia para os meus pais que ela tinha morrido, eu que tive que ligar para Puxa. todos os meus irmãos, eu que tive que ligar para todo mundo. Eu era a única que tinha celular naquela época, e ainda era porque você só punha crédito. Então, eu lembro que tinha colocado Sim. R$ 25, que era o máximo, e gastei tudo ligando para as pessoas, sendo que eu não tinha grana. Eu que tive que pagar o Sim. enterro, porque ninguém em casa tinha recebido uma. Então, assim, foi todo um processo muito duro ter perdido minha irmã, porque além de ter perdido minha irmã, foi mexendo em toda uma coisa, né? Quando o Sim. Nicolas parou de falar, eu nunca me senti tão desesperada, porque, assim, todo o ganho que eu tinha tido com ele, eu perdi e ainda perdi tudo mais. Porque ele Eu ficou com o sei. dedo na boca, vazio, quieto, 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 quieto. E aí eu falava com ele, e a hora que ele cansava, eu comecei a chorar e falar, filho, pelo amor de Deus, fala com a mamãe, filho, fala com a... Aí ele só respirava assim, e virava para o lado. E virava de costas para mim. E foi muito, Sim. nossa, foi assim, uma dor inenarrável, inenarrável, foi assim, muito próximo de um falecimento mesmo, porque eu não conseguia Sim. ter a menor resposta dele. E me deu Uhum. aquele medo do que a gente lia na internet na época, de que autismo é assim e que autismo regressivo você nunca mais recupera a criança. Então, Sim. Sim. aí eu tive muito medo. Bom, beleza. Então, o que que eu fazia? Eu liguei para o meu marido correndo naquele dia, ele voltou para casa, eu fiquei desesperada, aí eu fui tomar um banho, depois de umas 2, 3 horas desesperada, e comecei a falar, meu Deus, me dá força, que eu preciso me acalmar, Senhor. Eu comecei a orar, 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 e fui me acalmando. E aí eu fui Uhum. calma perto dele, e comecei a falar assim, te amo tanto, você é minha vida. Então, todo dia eu ficava repetindo para ele, contando historinhas para ele, falava com ele Sim. como se ele estivesse me ouvindo. Hoje eu sei que ele estava me ouvindo, mas era como se ele não estivesse, e o que a gente entendia é que o autista não estava naquele mundo, naquela época eram essas coisas que falavam, né? Que ele Sim. estava alheio a Uhum. tudo, que ele não sabia de nada. Gente, mentira, o autista está o mais severo que você imaginar, ele está ouvindo tudo, cuidado. E aí, Sim. ele, para resumir, tentar resumir a história, eu incentivava o Nicolas todos os dias sem parar. Até que ele começou a voltar a falar um um não, um tá, um e aí foi. Quando veio o processo de ecolalia, as primeiras ecolalias que você fez foi do Pinóquio? Acho que foi a do Ou monstro, do do Monstros Pinó, S.A.? do A Monstros do S.A. Pinóquio. Monstros S.A., né? Do Monstros S.A., ele começou com algumas ecolalias, o Mike vem aqui, sabe assim, o Sully chamando e tal. E aí, depois, para ele ir ao banheiro, a gente começou a fazer uma parte do Monstro S.A. que a Bu vai ao banheiro e fica se escondendo. Só que era um Sim. inferno. Porque toda vez que ele ia ao banheiro, eu tinha que ir com ele era a Bu e eu era o Sully. Aí eu tinha que ficar repetindo, fala, já acabou? Aí ele, e ele ficava imitando a Bu e eu era o Sully. Todos os dias, sem parar. Ainda bem que ele só ia ao banheiro fazer o número 2 uma vez por dia, porque era só quando ele ia fazer o ainda bem. Se tiver diarreia, tá ferrado. É verdade. E aí eu falava, aí eu comecei a pegar pedacinho do Pinóquio, pedacinho do Monstros S.A., ele foi assistindo outros e outros. E aí, às vezes, você ia lá em casa e falava, filho, hoje a Ana Paula vem aqui, olha que legal, a amiga da mamãe vai vir, a gente vai fazer um bolo para ela, vem me ajudar a fazer o bolo, pega isso. Então, eu colocava ele para se mexer, ia falando com ele. Aí, quando você chegava, você falava, oi, Nicolas, e ele falava um pedaço do desenho, do nada, só que não cabia na situação.
Aí eu falava, ai, que legal. Aí depois eu falava, nossa, parabéns, você falou com a Ana Paula. Tive uma ideia, papai, quando a Ana Paula vir de novo, vamos falar oi? O que você acha? Então a gente começava a fazer as brincadeirinhas, os stories que tem Sim, no ABA, né? Então, sim, vai sim. chegar e falava assim, aí eu ligava para minha cunhada, desce aqui em casa rapidinho, eu falava, nossa, a tia D tá vindo aqui em casa. Alex, o que a gente vai falar quando a tia D chegar? Vamos falar oi? Isso, oi, vamos falar oi, fala Nicolas, oi. Aí ele ficava olhando e falava, pera aí que a tia D vai chegar. A tia D, oi, aí o Alex, oi, Dê. Aí ele ficava olhando, ele não se interessava muito. Daqui a pouco ele começou, oi. Então a gente foi ensinando, fazendo a amostragem para ele das coisas, Sim. né? E isso foi ajudando. Então, conforme ele falava uma frase maior do vídeo, olha que legal, ele estava conseguindo colocar mais palavras juntas, mas não estavam funcionais. Agora a gente vai contar essa parte, que eu não sei se você conhece essa parte, que a gente quase perdeu a guarda deles. Conhece isso? Não. A gente quase perdeu a guarda. História rápida, a menina falou assim, ela foi minha amiga durante muitos anos e ela amava o Nicolas, ela me conheceu antes do teu Nicolas, então ela viu todo Sim. o processo, blá, 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 e ela nunca quis ser mãe, ela sempre foi, tanto que ela é mãe até hoje, ela nunca quis ser mãe. E ela começou a Uhum. namorar um cara e falou assim, eu tenho uma super amiga que eu vou na casa dela esse final de semana para tomar café da manhã, e eles faziam um café da manhã americano lá, não sei o que lá, vamos. Aí ele falou assim, vamos. Ela falou, ela tem um filho lindo, e ele queria muito ser pai, né? Tanto que eles estão juntos. Sim. E aí, aí ele falou assim, sério? Ela falou assim, então, ele é autista, mas você precisa ver a batalha dela, ela cuida muito pra, né? Ela tá sempre incentivando, então você nem repara se ela ficar falando com ele, porque eles foram lá em casa tomar café da manhã. E a gente fez, aí ele se apaixonou pelo Nicolas, aí ele falou, vamos almoçar numa feijoada que tem aqui perto, tal. A gente, vamos no meu carro, vai ser legal. A gente, tá bom. Fomos pra feijoada e eu alimentando o Nicolas, falando assim, filho assado. E ele ficava, gente, como é lindo ver vocês. Eu falava, Deus abençoe, obrigada, imagina. Aham. Né? A gente ama, Deus abençoe, Deus abençoe. Na hora que a gente saiu do almoço, ele falou assim, posso andar com o Nicolas ali? Aí eu falei, Sim. pode. E a gente ficou falando sobre trabalho aqui, ele foi andar com o Nicolas ali. Não deu 2 minutos, ele voltou embora. Entregou o Nicolas. E a gente, o que aconteceu? Ele, vamos embora. E ficou um puta de um climão. Aí, e o Nicolas, feliz da vida. A gente entrou no carro, ele não quis falar com a gente. Chegou em casa, ele não quis descer para tomar um café. O Alexander falou, vamos descer tomar um café? Ele falou, não. E a gente ficou assim, a gente desceu. Alex, o que aconteceu? Nossa, você esqueceu a medicação, né? O cara não é bom da cabeça. E o Nicolas correu para assistir o desenho. Passou uma meia hora, a minha colega ligou no meu celular e falou assim, tem uma parte do desenho que fala isso, isso, isso? Eu falei, tem, o Nicolas está assistindo, põe aí. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, põe aí. O louco do meu namorado está querendo dar parte de vocês. E aí eu coloquei na parte do desenho na televisão para ele escutar que era uma ecolalia. Porque o que aconteceu? A gente foi ensinando o Nicolas a falar de forma funcional. Então, se você fala Sim. oi, você não pode falar minha família é linda. Você tem que falar oi. Oi, tudo bem? Né? Oi, como você Sim. está? Então, a gente foi fazendo isso. Aí ele falou assim para o Nicolas. O Nicolas já estava com 8 anos, né, filho? Aí ele falou assim, e aí, Nicolas, me fala da sua família. Minha família me abandonou. Eles preferiam crescer em mim. Nem imagino o que fizeram no verão passado. Sabe, eles acordaram cedo e amarraram as minhas mãos aos meus pés. Depois eles fecharam a boca da entrada da caverna. Depois eles apagaram as pegadas e foram para um outro lado para que eu não pudesse farejá-los. Deixa pra lá. E fala de você, tem família? E esse daí é o Cid da Era do Gelo, não é o Nicolas Brito Salles. Só que ele falou tão peito, tão firme, que o cara acreditou. Aí o cara falou Ele assim, achou que era verdade. Deus, ela judia do filho, eles amarram o filho, eu vou tomar guarda dessa criança. Eles não fazem isso, Gente, eu durmo na casa dela, você é louco. Eles foram pro motel, eles saíram da minha casa e foram pro motel, porque ele queria passar na sim. delegacia. Ela falou assim, eu não vou ficar aqui no motel brigando com você. E ligou pra mim. Eles tiveram o maior quebra-pau, porque ela falou, eu garanto que a Anitta não judia. Então, Meu filho assim, fez isso comigo hoje com minha mãe. Ele representou Ju e o pé de feijão. Ele foi lá dentro com feijão na mão. E aham. aí ele veio na sala e falou para minha mãe, vovó, a mamãe pegou meus feijões e jogou fora no chão. E minha mãe Ah, tava cá de fora e fez assim, o quê? Sua mãe fez o quê? Aí eu gritei de lá, mãe, João e o pé de feijão. nessa hora de
coronavírus, você quer deixar seu filho passar fome, moleque. É complicado, né? Deixa eu te É pedir um complicado. favor. Ó, eu deixei lá embaixo, entre o micro-ondas e aquele forninho que você gosta, eu deixei um chá. Pede para a vovó te ajudar se você precisar. Eu preciso que você encha uma caneca, pode encher, e não precisa esquentar, eu vou tomar ele frio mesmo. Tá. Você pode trazer para mim, por favor? Posso. Tá, estou na guarda. Esses Então, comandos também sempre fizeram parte da comunicação dele, porque ele esquece. Ontem eu falei para ele só descer e pegar uma banana para mim e avisar para os avós que tinha banana. Ele desceu, avisou os sim. avós e não me trouxe a banana. Aí eu falei para ele, falei, não pedi para você olhar se tinha e me trazer uma. Ele foi lá, olhou. Ele voltou e falou que tinha. Eu falei, porra, me traz uma banana. E ele dá risada, eu falo isso brincando. Meu, o processo de comunicação com ele ainda requer desafios, mas está muito bem. Para a Sabe, próxima. uma coisa que é interessante é que a gente precisa compreender um pouco, eu acho que grosseiramente se falando, é que uma pessoa autista, ela não sabe certas coisas, a gente precisa ensinar, né? Sim, Tem uma nomenclatura para isso, né? No ABA, sobre modelagem e tudo, mas assim, falando num dito popular é assim, eles não sabem e a gente precisa ensinar, né? Exato. E eu acho que isso é um pouco que as pessoas não entendem muito bem, né? É que eles precisam ser ensinados os comandos, né? As pessoas elas acham assim, ou você já tem que extinguir todas as atitudes dessa pessoa de uma vez, o que é certo, o que é errado, e eu vou modelar do jeito que eu acho que tem que ser a criança ideal, para que eu não passe vergonha, para que eu não veja o autismo. Isso é um erro muito grave. E outro ponto, ou então assim, o médico falou que tem que esperar o tempo dele. Eu falei com uma terapeuta aba, falou que tem que esperar o tempo dele. Aí ela deita e vai assistir novela, porque a hora que chegar o tempo dele, quando vai ser o tempo dele? São pequenas ações todos os dias, pequenas ações todos os dias. O Nicolas não aprendeu a falar da noite para o dia. Foram anos de luta e têm sido anos de luta. Teve uma pessoa que perguntou, a ecolalia acaba? Eu conheço, na minha família tem muitas pessoas com autismo, autismo leve, e tem também autismo severo em primos de segundo e terceiro grau. Tem uns bem severos. Todos os autistas leves de dentro da minha família, ninguém nunca acessou a ecolalia completamente. Todos mantiveram ecolalias funcionais, que a gente chama de ecolalia mitigada. Então, fica repetindo determinada coisa por muitas vezes que uma pessoa de fora chega a se irritar se não conhecer. Então, tem que tomar cuidado em círculo de amizade, tem que tomar cuidado em determinados lugares que você acaba repetindo a mesma coisa várias vezes. Então, tem algumas pessoas da minha família que mantiveram a ecolalia funcional, que é a ecolalia mitigada. Então, por exemplo, se... deixa eu pensar... Eu não vou conseguir dar nenhum exemplo agora. O meu pai, que tem autismo, né? Meu pai já é idoso, está com 78 anos, vai fazer 79 agora, e ele é ecolálico, ele fala muito pouco, meu pai, ele sempre se comunicou muito pouco pela fala, ele não olha nos olhos, não sei como conseguiu casar. E ele... Quer dizer, na verdade eu sei. E ele ainda mantém algumas ecolalias. Ele mantém algumas coisas que direto ele repete aquilo. Então, e tem alguns comportamentos também que ele fica assim. Porque a ecolalia ela faz parte dos comportamentos restritos repetitivos. Ela não faz parte de problema de comunicação, né? Ela está no segundo item do diagnóstico de autismo, que são os comportamentos restritos repetitivos. Então, ele fica o tempo inteiro assim. Ele não olha para ninguém, ele fala, Alex, ele adora meu marido. Alex, sua sogra falou que vai fazer mocotó. Aí minha mãe não disse nada. É que ele quer comer mocotó. E é assim inteiro. Você entendeu? Então ele fica assim, Alex, sua sogra falou que vai fazer mocotó. E minha mãe tá com 788 anos e não aprendeu que é só ela falar isso. Eu tenho que fazer aba com a minha mãe. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, a mãe vai fazer comportamento. Vamos lá, mãe. Aí minha mãe fala, o que meu pai quer? Que vá comprar um mocotó para que ele possa comer. Ele nunca pediu. Ô, Alex, vai lá comprar mocotó? Ele nunca pediu. É sempre a mesma coisa. Ele fala, Alex, sua sogra falou que quer comer mocotó. Ou sua sogra falou que vai fazer o mocotó. Mas ele não pede o mocotó e nem a rabada. Aqui, ó. Esse aqui é o apoio do meu pai, ó. Olha invadindo a live. Nossa, tá travado aqui até agora. Travou minha cara linda lá, ó. KKKK. Você tem que fazer perguntas aí pra mim, mas né? Mas ela tá aparecendo. Deixa eu pegar. Ela tá aparecendo normal, Ó, tem uma pessoa que tá perguntando aqui a respeito de como diagnosticar na adolescência e na fase adulta. É mais difícil, né?
É mais É mais difícil. difícil, mas assim, tem que ter profissionais especializados. A gente até falou sobre isso hoje na live Na anterior com live com o o Luciano Lucelmo. Marcelo. Isso. Porque inclusive tem uma doutora que eu gosto muito, que é a Raquel Del Monde, eu acho ela muito fantástica, muito delicada quando ela aborda os assuntos, e eu fiquei sabendo que ela faz de adulto também. Eu Sim. indiquei também para, eu acho que a Luciana Bride, do Rio Grande do Sul, uma Hum, adulta, que foi numa palestra minha. Eu não posso dar diagnóstico e não posso olhar e dizer é autista, mas a gente que trabalha com isso, a gente tem um olhar um pouco, a gente pelo menos sim. desconfia, né? Você olha e fala, Uhum. né? E foi o que Tem aconteceu com essa sinais. menina. Isso. E ela já estava desconfiada, tudo mais, tal, mas você não pode dar diagnóstico, eu não posso dar diagnóstico e não é assim que funciona. Você tem que passar por uma bateria, né? Sim. E aí eu indiquei Uhum. ela para a doutora Luciana Bride. E ela também identificou. Em Campinas tem a doutora, a doutora Sueli Cabral Hatsan, lá de Campinas, que ela faz, e foi o que eu contei, na minha família demorou bastante para ela fechar o diagnóstico, porque no Sim. DSM-5 ele explica que você tem que contar com o quadro atual e a história prévia. Por quê? Tem Sim. crianças que tem gente que me mata. Gente, não me mata se vocês ficarem com dúvida, presta atenção. Tem estudos da Deborah Fine, escreve Débora, F de faca, E de escola, I de igreja e N de navio. Fine. Escreve Fane. Tem estudos da Deborah Fane e muitos outros estudos mostrando os good outcomes que o Dr. Gadia fala, o Dr. Alison Motri fala. Na minha família tem good outcome. O que é um good outcome? É aquela pessoa que nasce com traços autísticos. O autismo geralmente não é severo, é um autismo mais Sim. puro, né? Com pouquíssimas comorbidades, não tem epilepsia, não tem deficiência intelectual ou tem deficiência intelectual muito leve, coisas do tipo. E essa pessoa ela tem um good outcome, então ela vai fazendo todas as terapias certinhas, ou não faz nenhuma terapia, que é isso também que a ciência tá quebrando a cabeça, né? Não foi Sim. exposto a nada, só que ela tem, quando ela chega a determinada fase, 12, 17 anos, ela perde, por exemplo, os comportamentos restritos repetitivos. Ela só tem um problema de Sim. comunicação. Você não fecha para Uhum. autismo, você fecha para problemas de comunicação. Ou ela Sim. não tem mais nenhum problema de comunicação, acabou tudo. O intelecto dela é acima, ela se comunica bem, tem toda a independência. Ela só ficou com alguns comportamentos restritos repetitivos, até com meio que com toque, assim. Ela não tem autismo. Você entendeu? Então, é Sim. quando não fecha mais o diagnóstico, né? No caso de Uhum. fechar para adulto, você tem que ver se continua nesses dois pontos, que são déficits na comunicação verbal e social e comportamentos restritos repetitivos, se esses dois Sim. pontos ainda existem e se afetam a vida dessa pessoa de alguma forma. Então, se afetam de alguma forma, por mais leve que seja, ela tem um grau 1 ou aquém, que está escrito Sim. no DSM-5, né? Que é o de Uhum. alto funcionamento, que seria a diferença de um... Essa diferença também ela é muito pouco explicada na literatura, tá, gente? Que é a diferença de um autismo de alto funcionamento com o síndrome de Asperger. Sim. Geralmente, não existe uma clareza nesse corte, mas geralmente o de alto funcionamento ele tem uma independência muito maior. Ele é aquele lá que o pessoal fala que nem parece autista, porque fala muito bem, não tem nem nada na voz que identifique, só que ele só fala do que ele gosta. Ou ele é prolixo, Exato. ou ele fala muitas Uhum. línguas e acaba incomodando outros. E tem o Asperger, ele geralmente ele quer ficar perto de pessoas e acaba se sentindo mal quando não consegue. O de alto funcionamento ele prefere o isolamento. Mas são Sim. coisas que não estão muito claras na literatura, tá? Então é complicado dar diagnóstico para adulto, mas é possível. Tem que achar bons profissionais nessa área. Já tem gente se dando o diagnóstico aqui, ó. Meu marido, eu. Meu marido, tem tantas pessoas Ó, dizendo eu meu vou falar uma marido. coisa para vocês. Ó, não me matem, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dar palestra, no final da palestra vem casal conversar comigo. Meu, eu sou autista. Aí o filho só nasceu mais severo. Então é só isso. O autismo tem muito a ver com herdabilidade genética, tem a ver com ambiente Sim. também. E se você ler os estudos do Leo Kanner, lá em 1943, ele descrevendo os pais eram Aspergers, assim, eles eram de alto funcionamento, eles detalhavam muito a rotina do filho. Mas é isso daí. Ou acaba tendo um fenótipo ampliado, né? Em que a gente Exato. tem alguns traços, mas não fecha propriamente dito para ser um diagnóstico, né? Isso, que seria mais ou menos fenótipo ampliado. Tem também, eu Hum. conheço, eu queria... Ai, meu Deus. Deixa eu chamar a Anitta de novo, que caiu aqui para Anitta. Anitta, de volta.
aqui. Voltou, voltou. Deu de novo, a gente repetindo. Deu de novo aqui, tá? Então, as pessoas, esse fenótipo ampliado, e eu conheço, eu queria até fazer um estudo assim, de mães que têm hoje comportamentos autísticos, de tanto que ela foi proteger o filho. Sim. Você começa a conversar com ela, como é que você era na adolescência? Nossa, eu era danada, eu namorei pra caramba. Tá desculpado, meu amor, obrigadão, viu? Exato, e de repente a gente começa a ter comportamentos de não conseguir quebrar rotina, não conseguir estar em lugares com muita gente, não conseguir. Isso. É, Direto, não tá, beijava, abraçava, transava, sim, já fumou maconha, já bebeu, já tomou porre, saía de turminha, já pulou estação de trem, já quebrou a vidraça da vizinha. Mas não é assim que ela era simplesmente hiperativa. Uma pessoa que quer vida. De repente, ela não suporta barulho mais, os vizinhos estão incomodando, ela quer ficar trancada dentro de casa porque ela começa para proteger a cria. Eu nunca fiz um estudo sobre isso, mas eu gostaria de fazer. Porque eu vejo, eu acompanho algumas mães que elas não nasceram com os fenótipos e nem com o genótipo autista. Pode até ter genótipo não expressado, né? Mas elas não nasceram com os fenótipos autistas. Mas o ambiente proporcionou que elas tivessem traços que não fecham também, não chega a fechar diagnóstico, mas elas começaram a desenvolver, né? Traços autísticos, Eu acho que, para finalizar, acho que muitas perguntas veio sobre a escola e a alfabetização. Tá. Né? Eu achei muito interessante a palestra do Nicolas quando ele falou sobre a escola, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá. Tem um monte de gente colocando aqui na descrição algumas coisas, pena que eu não sou médica, senão eu ia sair dando diagnóstico para todo mundo. Não é? Né? Não, então, dentro da família, a gente já diagnosticou muitas pessoas. É interessante que dentro da minha família tem eu de psicopedagoga com um filho autista e eu tenho uma prima que é psicóloga e tem um filho autista também. Então a gente já saiu diagnosticando tanta gente, entre aspas, né? Exato. No churrasco da família nunca mais foi o mesmo, você tem autismo na mesa, né? Agora tem carne, farofa e autismo. Então é o seguinte, sobre escolarização, eu também tentarei ser breve. Agora às 9 horas eu entro em outra live com a Tatiana Taqueda. Sim, sim. Gente, quem quiser e puder ver também, a Tatiana Taqueda, ela vai falar sobre o que tem a ver a educação da pessoa com autismo e o Covid-19. Nem eu sei o que ela vai falar, eu falei isso na live de Lução. Ela falou para mim, assim, eu vou falar disso que ninguém está falando. Então, e eu também, eu quero assistir minha live, vou ficar assim, ó. Então, sobre escolarização e alfabetização, para cada autista vai ser de um jeito, né? O Nicolas, nós tivemos uma série de dificuldades, uma série mesmo, assim, enorme. Eu consegui consegui ensiná-lo a ler muito rápido. Eu já era professora, inclusive eu era professora de prézinho, né? Dela para maternal, então eu tinha toda a voz certa, as musiquinhas, as brincadeiras, as coisas pedagógicas. Então, ensiná-lo a ler e escrever até não foi difícil, foi muito fácil. E como ele tem uma memória muito boa, ele memorizou muito fácil as sílabas de A, I, O, U, até as As, Zes e Zozu. E aí, quando eu fui introduzindo os dígrafos, encontros consonantais, né? E também foi ficando fácil. Então, só que o Nicolas até hoje tem dificuldade de interpretação. Então, a gente, antigamente, se tivesse escrito assim, ó, saia correndo daqui, vai pegar fogo. Ele ia ficar no fogo, porque ele conseguia ler, ele lia, mas ele não entendia o que está escrito. Então, a gente teve muitos problemas com isso, a gente foi ensinando, melhorou, mas a gente sabe que não está nada bom ainda. O ano passado nós estávamos em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e teve um evento lá nosso, e aí éramos nós em um dia, e no dia posterior era o Dr. Rudimar Riesgo, que também é um excelente médico. E aí eles cancelaram as atividades de determinado horário e fizeram uma reunião comigo, pediram para eu ir lá na escola, falar, porque era uma PAI, né? Aí fui, conversei, dei uma série de dicas, ajudei e aí eu falei para elas, eu vou mostrar para vocês como o Nicolas tem dificuldade de interpretação. Tinha um bilhete na lousa, escrito de giz, que estava escrito assim, atenção profs, porque lá nos filhos chamam todo mundo de prof, né? Para os dias, eu não vou lembrar, mas assim, para quinta e sexta-feira, iremos usar a nossa camisa de manga comprida, estaremos no ginásio às 18 horas, alguma coisa assim, tinha uns negocinhos. O bilhete era pequeno e super simples de entender, super simples, era um comando simples. Então, a gente vai usar aquela camisa que a gente tem que estar lá às 18 horas e não lembro mais o que era. Aí eu falei assim, ó, talvez o Nicolas cale minha boca, mas eu vou pedir para ele ler esse bilhete para vocês, para a gente ver. Aí chamei o Nicolas, estava lá fora,
Falei, filho, o que está escrito ali? Ele leu bonitinho, atenção, profs. Eu falei, prof. Aí ele falou, tá, atenção, profs. Ah, não, leu tudo. Ótimo. O que está dizendo aí? Que é para todo mundo vir que é para toda quinta e sexta vir de camisa de manga comprida. Aí eu falei assim, toda quinta e sexta? Aí ele, isso. Aí todo mundo já ficou assim. Eu falei assim, acho que elas não compreenderam. Você pode ensinar de novo? Aí ele, ué. Aí ele leu, ah, tá. Toda quinta e sexta para vir de camisa de manga comprida às 18 horas. Então, você entendeu? Não era só aquela quinta e sexta. Às 18 horas iam usar aquela camisa. Ele foi transformando. E você vê como a mensagem chega muito errada. Uma pessoa que recebe essa mensagem, ela vai começar a usar, ela fala, puta, eu vou ter que trazer às 18 horas essa camisa. Exato, entendeu? Então, era um bilhete bobinho, isso foi ano passado. Ele tem 21 anos, de novo. Ele estava com 20 no ano passado. Então, existe ainda esse processo da gente trabalhar muito interpretação com ele. Agora eu estou lendo um livro com ele em casa. Ele escreve livros, mas tudo que ele escreve, a gente depois tem que sentar junto e reescrever. Aí eu vou fazer um trabalho de afinação. O livro Tudo que eu Posso Ser, que ele escreveu, muita coisa que dava para as pessoas entenderem, eu deixei em itálico. E algumas coisas eu pus na nota de rodapé. Mas tinha coisa que não entenderia. Aí um homem até me criticou. Ele falou assim, você deveria ter deixado puro como ele escreveu. Afinal de contas, ele é um artista. O artista tem que se expressar. Eu falei, olha, meu senhor, você iria ou me dar esse livro na cara, ou você ia me devolver. Porque ele é mais ou menos o Picasso da escrita. Você tá tudo ali, mas você não sabe onde que tá. E ele coloca, às vezes, ele político umas palavras. Então, eu falei assim, se eu vendesse o livro do jeito que ele escreveu, eu iria ser processada, porque não tinha condições de ler o livro. Eu, que sou mãe dele, entendo. E tem coisa que eu tenho que pedir para ele explicar. Então, foi um processo longo, que tem sido um processo longo, mas para ler e escrever, ele foi super rápido, só agora mesmo em interpretação. Ele vai bem em francês, ele vai bem em inglês, né? Sabe, Anitta, isso me remete um pouco a como é importante, em alguns casos, né, a mediadora em sala de aula para a criança que é autista leve, digamos assim, porque é muito difícil você conseguir um mediador dentro do autismo leve, porque eles acham que não tem dificuldade, né? E tem uma série de dificuldades, né? Meu filho tem uma mediadora, mas foi muito suado para conseguir. Por quê? Porque ele acompanha, né? Eu fui professora dele no infantil, ele entrou no processo de alfabetização até mais cedo do que eu que devia. Então, assim, superficialmente, ele está muito bem alfabetizado e acompanhando muito bem, superficialmente. Tem sérios problemas com abstrato, tem sérios problemas com interpretação, né? Tem sérios problemas com concentração. Então, é importante a gente, né, pensar nisso e, assim, os pais, eu acho, enfatizar um pouco mais essa necessidade. Meu filho é autista leve, né? Geralmente a gente só tem mediador para um autista severo, né? Que não se comunica, que não vai no banheiro, que são necessidades visíveis, né? Mas para invisíveis também precisa, né? E como precisa. Teve uma pessoa que falou quando eu puder para falar sobre autismo regressivo. Eu acho que hoje não dá tempo, mas me mandam um inbox. Eu não sou de responder inbox, tá? Por 2 motivos. Um, porque as pessoas, às vezes, eu não sou muito comunicativa, apesar de não parecer. Eu prefiro falar as coisas para poder deixar bem claro. Quando você está escrevendo, você pode deixar entender coisas que você não quis. E eu tenho tendinite e bursite nos 2 braços, porque eu sou escritora, eu escrevo muito, eu pesquiso muito, eu estudo muito. Então, o celular me ferra mais ainda. Então, eu não respondo coisas por inbox. E outra coisa é que eu dedico todo o tempo livre que eu tenho mínimo para atender o Nicolas. Lá em 2011, dava para responder uma coisa hoje. Hoje em dia são milhares de perguntas, então não tenho como. Mas põe lá no meu inbox, fale de autismo regressivo, porque essa semana inteira eu vou fazer live. Aí eu vou pegar para poder fazer e aí você acompanha. Pode ser assim? Aí eu falo de autismo regressivo porque é meio complexo em relação à genética, ambiente, né? Não é... Eu sei falar, já escrevi até artigo já sobre isso, mas aqui não vai dar tempo de falar. Tem mais alguma coisa Tem para outra falar? pergunta aqui. Não, eu achei muito importante uma pergunta que fizeram. Onde se faz formação ABA e só é pago? Sim, a formação ABA é paga, né? A continuidade, a formação não é muito barata e não é curta, né? Porque eu tive... eu tive uma situação muito delicada essa semana de um lugar, uma clínica por aqui, em Salvador, em que estava se denominando, em que os profissionais estavam se denominando terapeutas ABAs com 17 horas de curso. Sim, tipo, mas eu não. foi no meu workshop de 8 horas. Eu não sou supervisora ABA e a pessoa saiu formada em ABA. Veja bem Então, como Deus age, né? Satanás também não age, é? né? Não é?
Então, a formação ABA, para quem não conhece, é muito longa, demanda muitos cursos, muitas formações. É uma rede, né? Precisa de Uhum. supervisão para aplicar a ABA. Não é qualquer pessoa, eu estou fazendo uma pós em análise de comportamento aplicado. Então, eu estou entendendo sobre isso. Eu não sou terapeuta ABA, né? Não tenho formação para isso Você ainda, está fazendo né? onde? Eu estou fazendo no CBI com o Lucelmo. Então, eu super Muito, indico a do CBI, porque o Luciano, ele manja muito de água. Porque, assim, eu muito, estudo água há 1000 anos, né? Então, se fosse pelo exatamente. meu entendimento, eu poderia atender. Mas não é só isso. Você tem que ter formação, Exatamente. né? E você tem que ter Exatamente. supervisão. Então, não é uma brincadeira. A Exatamente. análise aplicada do comportamento não é uma brincadeira, né? Então, eu super Exatamente. indico essa do Lucelmo. Eu indico também, ele tem uma equipe maravilhosa de pessoas que não só entendem do assunto, mas como estão qualificadas para isso, né? Aham. Então, é o CBI of Miami que eu faço. É online, o preço é acessível, mas assim, tem uma série de formações para quem, né? Para quem quer aí se instruir, é um caminho longo, mas que a gente entende, assim. Na prática, eu já consigo aplicar algumas coisas com o meu filho. Na verdade, eu percebo que antes mesmo eu já aplicava algumas coisas, assim, sem saber. Aham. Mas, e agora, né, me aperfeiçoando nisso, mas é uma formação um pouco demorada. Então, não é qualquer curso, não é qualquer lugar, por favor, Aham. viu? Teve uma pessoa que colocou aqui, é uma pena ser uma terapia tão cara. Tá, como tem a lei da oferta e da procura, tem muita gente procurando, então estão tendo que baixar muitos preços, né? Claro E, que quando baixa demais, também como você tem que tomar cuidado com a instituição que você vai procurar, o profissional que você vai procurar, porque geralmente vai ter muito lixo também. O que eu exatamente. penso, por exemplo, eu não sou terapeuta, eu não tenho por que ficar defendendo. Aham, Mas eu vejo assim, quando a gente faz, que nem agora, eu acabei de terminar meu doutorado na USP. Eu não pagava nada na USP, mas eu ganhava R$ 2.000. Desses R$ 2.000, eu tinha que tirar todo o dinheiro para eu poder pagar a condução, a comida, tudo, vem desses R$ 2.000. Não é que são R$ 2.000 livres, né? uhum, Sobrava de tudo que eu tinha que tirar entre o deslocamento, que eu moro super longe da USP, comida e os materiais que eu precisava para as aulas, eu tirava mais ou menos uns R$ 600, R$ 700, era o que sobrava por mês. uhum. Então, não é porque eu não pagava que eu também não tinha despesa, porque ganho, como que você é mãe de família, chefe de família, e você ganha R$ 700 no mês para se sustentar? Você não ganha, né? Não, não existe. Então, quando a gente vai fazer formação, os cursos são muito caros, as pós-graduações são caras. Por quê? Porque você tem que pagar bons professores, né? Exatamente. E aí acaba saindo caro. Eu nunca tive dinheiro, na época do Nicolas não tinha condições de ter terapia ABA no Brasil, porque não existia. Hoje em dia, Isso, se tivesse, eu não teria dinheiro para pagar uma supervisão, um acompanhamento aí de R$ 6.000, R$ 15.000. Tem empresas que cobram 25 mil, R$ 30.000. Eu não tenho esse exato. dinheiro, né? Mas Uhum. muitas vezes, muitas dessas pessoas tiveram que pagar uma fortuna na passagem de avião, ficar nos Estados Unidos fazendo treinamento, aí chegou lá, teve que pagar hotel, teve que pagar comida, teve que É pagar caro. alojamento. É muito caro para a gente se formar nessas coisas todas. É, Eu fui passar um mês com o Dr. Gadia, quando o Nicolas foi para poder fazer a exposição, eu tive que pedir patrocínio para poder conseguir me virar. E lá muita gente me ajudou, inclusive o Dr. Gadia com a Grazi e a Elisabel. A gente viveu um mês lá, que eu fiquei, né, acompanhando, eu vivi de caridade nos Estados Unidos. Você entendeu? De caridade. Então, porque algumas pessoas me apoiaram, falaram assim, não, Anitta, vem com o Nicolas e tudo mais, blá, blá, blá. Se eu não tivesse tido esse apoio, eu não teria ido e eu teria uma formação a menos. Porque ficar um mês com o Dr. Gadia é outra coisa, né? Se vivendo ali é com outra ele. coisa, Então, tudo isso é muito outro caro. nível. Eu É, procuro dar as minhas palestras gratuitas, porque eu sempre vim com um olhar de, né, olha, minha experiência, como é que foi, tenta fazer assim, assado, sem muito também, mas eu sou autodidata, estudo muito além de ter as minhas formações. Por exemplo, do ano retrasado para cá, eu tirei 3 certificações em Harvard, que tem online, né? Porque você consegue fazer sim, muitas coisas online, desde que você tenha inglês e base daquilo que você vai estudar. Eu tirei por Stanford, tirei por Harvard, estou tirando agora em MIT. E tudo isso eu faço enquanto eu estava fazendo meu doutorado. Então, eu sou autodidata. sim. Só que tudo isso eu paguei em dólar. Então, quando eu vou Uhum, dar um curso disso, eu não posso dar de graça, porque eu tenho que exato. voltar. Mas as palestras é a nossa missão com os familiares. Anitta, a gente tá no finalzinho, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Desculpa. Mas eu queria muito te agradecer.
E eu vou pedir para você deixar umas palavras finais, mas assim, eu gostaria muito de falar um pouquinho no final, assim, um alerta, já que estamos na Semana da Conscientização do Autismo, né? Não Aham, tenham medo de procurar o diagnóstico para quem está investigando, né? aham. Coração de mãe falha, os sinais estão aí para isso. Hoje a gente tem muito mais informação. Eu acho do que muitas mães, você está aí para dizer, o Nicolas tem 20 anos hoje, né? Então, Nicolas tem há um tempo 21. 21 aí. Então, há um tempo atrás era mais difícil, né? 8 anos atrás eu tinha menos informação ainda do que as pessoas que têm hoje. Então, a internet está aí para dar informação para a gente ficar alerta. E quando desconfiar de alguma coisa, não custa nada procurar ajuda, né? É Exato. melhor a gente ficar por mais do que por menos, né? Porque, assim, o autismo, para mim, particularmente, eu acho que para muitas mães é uma corrida contra o tempo, né? Quanto É, antes a e gente é. conseguir intervir, quanto antes a Uhum, gente consegue intervir, mais resultados a gente tem. Claro que não é uma uhum, mágica a intervenção, cada um é cada um, né? A gente tem um espectro autista, além de cada indivíduo dentro dele, mas quanto antes a gente consegue, mais resultados a gente tem, né? Se a gente sim. teria Uhum. só 1%, talvez seu filho tenha prognóstico para 10%, não sei, ou talvez para 100%. Mas então eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de dizer. Por favor, fiquem alerta, os sinais de alerta e procurem ajuda. Uma ótima mensagem. Eu gostaria de deixar. Eu escrevi hoje um texto com o Nicolas, a gente sentou hoje para escrever juntos, tá no meu feed do Instagram, que eu coloquei lá que nem todo autista é isso, nem todo autista é aquilo, porque a gente tem mania de querer colocar tudo numa caixa e que eles tenham nascido todos Isso, pretos, ou todos loiros, ou todos asiáticos, ou todos amarelos, ou todos índios. Não, autista é gente, né? Então, para a gente exato. respeitar a individualidade de cada um, não Uhum, entrar no negacionismo e uma coisa extremamente importante, não vão procurar coisas que não sejam baseadas em evidência. Tem um monte de isso. gente na internet vendendo gotinhas e não sei que lazinhos de tudo nessa vida, prometendo a cura para o autismo dessa forma, procurando. Pensem que o nosso corpo ele é um sistema interligado. Não adianta você ir lá e cuidar só do dedão do pé para autismo e deixar todo o resto de fora. Isso não é cuidar de autismo. Exatamente. Ah, vamos cuidar agora, fazer a terapia do dedinho da mão. Isso não é curar autismo. Quando você começa a dar Uhum, uma gotinha daqui, uma gotinha dali, você está tratando coisas diferentes, que não é o autismo. Muito, se der sorte, você está tratando uma comorbidade. Se der muita sorte, oxalá se você não exato. está envenenando seu filho. Então, cuidado Uhum. com essas palhaçadas de internet, tá? Eu sei que a gente Essas está fórmulas melhorando, mágicas, né? não tem mágica, tem trabalho, tem fé, tá bom? Foi um Exato. prazer enorme, Ana. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão aí. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E Deus abençoe a todos. Eu vou entrar em outra live agora com a Tatiana Taqueda. Quem puder dar uma corrida lá, que a gente vai falar sobre Covid e pessoas com Amém. TEA. Tá bom? Obrigada, Anitta. Obrigada mesmo. Obrigada pela troca e pelo trabalho que vocês fazem. Tão maravilhoso, levando informação para todo mundo, para nos E a ajudar. você Muito também. obrigada, Deus tá? abençoe. Tchau. Gente, tchau.